Wanderlan Gomes, começou na última sexta-feira, dia 15 de março, o prazo para o envio da declaração de imposto de renda, que vai até o dia 31 de maio. Sobre esse assunto, nós conversamos com o empresário contábil Alberto Brito, que falou sobre as novidades, as regras e também trouxe dicas para quem é obrigado a declarar. As novidades elas não são muitas, né? Basicamente foram aumentos de limites, né, de 28 para 30.639. Mudou-se também os tetos das obrigatoriedades de quem tem patrimônio de 300 passou para 800 mil. Quem ganhava até 40 mil de rendimentos isentos passou para 200 mil. E, além disso, também houveram mais exigências no sentido de maiores detalhamento de quem aplicou em criptomoedas, em fundos de investimentos. Então, essas exigências passaram a ter mais detalhamento, né? E para o pessoal de casa entender, quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Existem em torno de 7 a 8 exigências, né? A primeira delas é a principal, que a Receita realmente fica de olho, é o limite de ganhos tributáveis, né, que é 30.639. Quem é produtor rural é em torno de R$152 mil. Quem teve bens acima de R$800 mil. E também pessoas que queiram fazer isso voluntariamente, mesmo não estando dentro dessas exigências, né? Se eu tive ganho de capital, por exemplo, eu vendi um terreno, esse terreno gerou um ganho de capital, e eu preciso dessa renda para poder comprovar algum outro investimento e também além do fato de eventualmente eu ter pago o imposto sobre esse ganho, né? Então eu também estou obrigado, nesse caso, a fazer a declaração. E pessoas que queiram, por exemplo, que tiveram prejuízos fiscais na atividade rural, elas têm que declarar para poder compensar esse prejuízo nos anos seguintes. Pessoas que aplicaram valores na Bolsa de Valores e que tiveram prejuízo também, se elas quiserem compensar esses prejuízos em ações, elas têm que declarar isso para ficar com o direito de poder compensá-los nos anos futuros. Vai declarar, Alberto? Quais são as dicas? Bom, primeiro, quem vai declarar tem que ter minimamente uma organização, ou seja, que negócios eu fiz ao longo do ano. Então, eu preciso ter essa memória. Porque como nós temos já pelo terceiro ano a declaração pré-preenchida, que o governo dá acesso para que você faça uma checagem prévia de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, que já foram apontado por outras pessoas com quem eu me relacionei, seja com fontes pagadoras, seja com cartórios onde eu fiz negócios e com outros órgãos que também informam. Então, eu tenho que ter também a minha própria memória para verificar se aquelas informações que foram informadas por terceiros são realmente verdadeiras. E se são só aquelas também, porque a Receita não tem um controle de tudo. Então, é importante que eu tenha isso documentado para poder checar essas informações. E a própria Receita ela faz um alerta, né, para que a gente não confie nesses números apontados por outras organizações e que a gente cheque-os, porque a responsabilidade de informar, ela continua sendo do declarante. Apesar da responsabilidade ser do declarante, a gente também não pode deixar de falar da importância de um profissional habilitado, um contador, que possa justamente verificar e dar as orientações necessárias. Sim, porque nós somos tecnicamente preparados para isso, né? Para poder fazer essa análise minuciosa, para poder até extrair informações que o próprio declarante esqueceu, porque é comum ele esquecer. Aí a gente pergunta, escuta, e sobrou um caixa alto aqui, o que você fez com esse dinheiro? Aí você vai puxando, rapaz, eu comprei isso, eu fiz aquilo. Aí você começa a identificar realmente como é que ele aplicou os ganhos que ele teve para poder constar isso da declaração. Porque ainda é uma das importantes fontes, né, que os bancos pedem para fins de concederem créditos, né? E a gente demonstrando uma boa capacidade de pagamento e também uma boa administração daquilo que a gente ganha, nós passamos a ter uma credibilidade maior junto às instituições financeiras. E, como fala, é uma obrigatoriedade. Aquelas pessoas que não declararem têm penalidades. Quais são, Alberto? Pois é, a penalidade ela continua, tem uma multa fixa, né, de R$165 e ou 1% do imposto devido dos dois o maior. Então, esse dos dois, o maior, é o que dói mais, porque o 165 eu já sei, ele é um valor conhecido, mas
Será que é só isso se eu atrasar? Então é importante que você declare dentro dos prazos, para que e também o prazo não é pequeno, né, porque começa agora e termina em maio, mas se você deixar para a última hora, ele vai ficar um prazo pequeno e bastante apertado para você poder fazer uma checagem adequada. Então eu recomendo que você procure um profissional, converse com ele e se apresente com as documentações em mãos para que você possa fazer uma declaração com qualidade. Por exemplo, existem profissionais liberais que têm livros caixas, né? Eu tenho que declarar qual foi tudo que eu recebi e as despesas que são dedutíveis. Tem um produtor rural, por exemplo, que tem que declarar todas as notas fiscais das despesas, das receitas. Então, é importante que a gente tenha essa organização para poder se apresentar ao fisco de maneira correta.